Boa noite, Josi, boa noite, Bibi. Tudo bem? Só esperar aí o nosso convidado entrar e a gente já dá início aí ao nosso bate-papo. Boa noite, Val. Só aguardar o nosso convidado entrar para a gente dar início aí a nossa conversa. Catinha, boa noite, tudo bem? Tecnologia é isso, gente. A gente tem que aguardar até chegar o convite. Sidney, seu lindo, tudo bem? Mais tarde é sua live, né, Sidney? Eu vou prestigiar também. Esperar só o nosso querido Danilo Nunes se aprumar lá, deixa eu ver aqui. Danilo tá aqui, já tá chegando. Estarei lá. 8h30, né, Sidney? Sua live, né? Ô, coisa linda. Boa noite. Álvaro, boa noite, meu querido. Camarada, Pronto? tudo certinho com você? Tá me Tá me ouvindo ouvindo bem? bem? Tô, agora tá. Tava um pouquinho. A imagem tá um pouquinho lenta aí, mas tá chegando. O áudio já chegou. Eu ia perguntar cadê o Álvaro, mas o Álvaro já tá aí, viu? Ele chegou aqui, Chegou, chegou o o vídeo? Álvaro já tá aí. Tá um pouco ruim, tá travando, tá travando um pouco aí, Danilo. Não tô conseguindo te ver direito e a voz também tá chegando bem truncada, pelo menos pra mim aqui. Deixa eu ver aqui seu. Coisas normais da tecnologia. E aí? E agora, melhorou? Opa, agora a voz tá chegando forte aqui. Agora tá bem. E a, e A, a, e a imagem? a imagem tá um pouquinho a coisa truncada, pouquinha coisa. É? Tá fora de foco, mas já Eu não, melhorou. co- eu não,
Não consegui entrar pelo Note, eu entrei agora pelo celular. Entrou pelo celular? Mais fácil, né? Oi, entrei pelo celular, no Note não consegui. É, né? Fica É. mais fácil aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, e você, como é que vai? Tudo bem. Já temos aqui Sidney Vida, já está prestigiando, o Um Álvaro, abraço, Sidney. um monte de amigos, alunos, O Álvaro já vi que está aí também, Calaço, né? O Álvaro chegou. sim, o Álvaro chegou. Cadê o Então a gente Álvaro? já O pode, Álvaro então a gente já chegou. pode começar. Já pode, já que não vai ter o lanche, a gente pode conversar. Então, meu lindo, E primeiro eu e quero. nem o lanche e nem o café das 17h17. Exatamente, exatamente. Primeiro eu quero te agradecer aí a oportunidade de você ter aceitado, né? Eu tive o privilégio de te conhecer e trabalhar contigo aí no ano de 2019, né? Que para mim foi um ano que eu falei de muitas coisas boas e uma delas foi você e toda aquela equipe que a gente trabalhou junto lá na UniBR, né? E lá eu aprendi uma coisa assim que foi fantástica. Por quê? Porque eu vinha de muitos investimentos, trabalhando bastante na área de gestão, de liderança, né? Estudando bastante, mas praticando, obviamente, no escritório. Mas você foi o meu grande modelo, né? Porque quando eu tive contigo e vi a tua forma de conduzir as coisas na UniBR, liderando a equipe de coordenadores, a forma de liderar de uma maneira leve, ao mesmo tempo quando tinha que exigir, exigia, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo em você ter aceitado, porque você, para mim, eu já falei, a gente não precisa rasgar cedo um com o outro, é um grande modelo para mim, é um grande paradigma, né? De honestidade, de retidão, caráter, liderança, tudo. Como professor, é uma gama que você carrega contigo, né? Parece uma procissão. Onde vai o Danilo? Lá na UniBR ele saía e à toa, os alunos todos atrás dele, né? E os coordenadores também todos juntos atrás do Danilo, não por querer agradar, não, muito pelo contrário. É só aquelas pessoas que fazem a gente se sentir muito bem em estar ao lado delas, né? E você é um cara que para mim foi uma das grandes riquezas do ano de 2019, né? Depois eu acabei pedindo a minha saída da UniBR, mas mesmo assim ficou um aprendizado de um ano que vale por muitos cursos, por muitos treinamentos. Eu não falo isso para agradar, não. Eu falo porque, como eu estava com muita teoria na cabeça, vendo a prática com você ficou algo extremamente fantástica para mim e inesquecível, né? Já conversamos muito a respeito disso no particular, em outras oportunidades, e agora eu paro de falar um pouco para você dar as suas considerações iniciais, depois eu já tenho uma questão para fazer aqui para você, tá? Na sequência aqui. Poxa vida, depois dessa apresentação, eu estou aqui procurando o chão. Ah, legal, Cirne. Também foi um prazer muito legal te conhecer, né? E eu acho assim, o Célio, liderar não é fácil. Talvez chefiar seja mais fácil, né? Porque você usa o atributo do poder formal e aperta aquela tecla que eu não posso parar, não devo parar numa live, né? Mas, assim, liderar, né? Se você tiver a consciência de que quem faz o caminho, na realidade, é o liderado, orientado por você, pelo líder, eu acho que tudo fica muito mais fácil, né? Tudo mais tranquilo. Eu acho que esse é um grande desafio que se tem. Eu gosto de estudar comportamento humano, que inclusive é o tema que você me propôs falar hoje, né? Mas Sim. eu gosto de estudar comportamento humano, principalmente quando eu estudo pontualmente liderança e poder. É que não dá para estudar isoladamente as duas, né? Até porque estudar por poder e liderança faz com que você entenda os dois vieses que tem, tanto o formal quanto o informal. Por isso que eu digo, às vezes, a liderança formal, que está muito mais próximo do conceito de chefia hoje, de chefe, né, que são conceitos antigos, que talvez a gente dê tempo a gente para discutir, né, ela seja mais fácil,
né, porque ela vem calcada no poder formal, na estrutura organizacional, né, não na relação de confiança, né, mas na relação de processo, na relação de definição de estrutura. Agora, quando a gente fala em liderar, a gente está falando de característica humana, né, e aí fica um pouquinho mais complicado, né, porque muitas vezes, para liderar, você tem que ceder, né? E quando você não cede, você não libera, né? Você não lidera. Né? A liderança ela está implicitamente ligada à questão de você ceder. E principalmente quando você esbarra em valores pessoais. Né? Ou seja, liderar é respeitar os valores coletivos. Né? Dentro de uma perspectiva organizacional. Não é também fazer o que quer. Nós temos uma estrutura a ser seguida, nós temos uma regra. Eu sempre falo, e às vezes sou mal interpretado. O que eu vou falar agora já deu muita discussão filosófica, essa frase que eu uso sempre. Né? E não está na hora ainda de começar com os comentários ácidos, mas assim, é uma frase que eu uso sempre e para mim é uma realidade. A gente precisa saber como trabalhar com essa realidade, né, Célio? Num regime capitalista, e com raríssimas exceções, né, o mundo globalizado é capitalista? O mundo globalizado é capitalista, com raríssimas exceções. Num regime capitalista, né, o que demanda emprego é o lucro. Né? E é só através do emprego, do trabalho e da educação que a gente consegue tapar essas crateras sociais que a gente exige. Enquanto houver desemprego, né? Enquanto houver instabilidade humana, enquanto houver crateras sociais, né? Não haverá um equilíbrio humano. Não haverá. E essa pandemia está mostrando muito isso para a gente. Né? Mas a gente vai conseguir isso se a gente conseguir dar esses pequenos passos e entender. Né? Há muitas críticas ao capitalismo, mas o mundo é capitalista, então não adianta eu criticar o mundo. Eu tenho que ver qual é a melhor forma de trabalhar com e para o mundo. Se não vivemos num regime capitalista, nós temos estruturas. Eu sempre digo aos meus alunos que há 10 anos atrás eu falava que o líder na empresa é tudo, ele faz aquilo ele que conduz. E hoje eu sei que eu falava uma besteira. Né? Ele é parte importante, mas ele vai ser mais importante quando ele entender a estrutura que ele trabalha. Exatamente, porque eu acho que dissocia muito a questão da liderança com o poder, na minha concepção. Né? Porque a gente vê muito assim, eu tenho a caneta, eu demito, eu faço, eu aconteço, eu lidero tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas isso não é a verdadeira liderança. Não, pelo menos na minha ótica. Né? Ou a liderança que seria saudável. Porque eu acho que a liderança saudável, né? Eu usei o seu exemplo porque eu convivi com outros líderes já. Eu estou com 49 anos de idade. Eu já convivi com várias situações. Mas para mim, o verdadeiro poder, o poder está em saber liderar. Na minha concepção. A forma como se lidera. E não eu sou o A, eu sou o B, eu sou o presidente do lugar tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Como a gente vê até um pouco no país hoje, né? A gente nem vai entrar no aspecto político, mas a gente acaba sempre resvalando nessa questão. Onde está realmente o poder? O poder está em quem, na minha ótica, sabe liderar, com a leveza e tal. Por isso que o tempo que eu trabalhei com você, eu ressaltei isso no começo, eu via muito isso. Você sempre deteve um poder. E não poder de manipular, não poder de... Não, é o respeito, é aquela coisa do querer fazer, do vestir uma camisa, porque a gente acredita em quem está nos liderando. E cada um há várias formas, Celso. Né? Há várias formas de a gente enxergar o poder. Né? Que o poder é uma palavra que veio sendo amaldiçoada, né? No senso comum. Né? Porque o poder, essa palavra, né? Ela foi sendo associada a autoritarismo, o que é errado. Né? O poder é uma coisa mágica dentro das organizações. O que a gente precisa entender é que existem várias formas de você trabalhar o poder. A liderança saudável é aquela que você
né, desenvolve o respeito através da confiança. Né? Agora, quando o poder é imposto e até mesmo coercitivo, várias vezes ele acaba sendo coercitivo, aí você não tem uma liderança saudável, você tem até uma relação de respeito, o que muita gente confunde. Não, se não tiver caracterização humana, não tem respeito. Tem, mas é o respeito não pela confiança na pessoa, é o respeito pelo cargo que ela tem. Então, o segredo é você despertar respeito pelo teu cargo através da confiança depositada em ti, não o inverso. Né? Sim. Eu vou trabalhar com o poder, em cima do poder, dessa relação de poder, né? Eu vou inverter. Não, não pode. Não deve, não é que não pode, não deve. Não deve. Não deve, né? Então é isso. Não vamos, né, amaldiçoar a palavra poder excessivamente e exageradamente associada ao autoritarismo. Né? Não é isso, não. O poder existe. A liderança humana é um poder que a gente chama de poder carismático, por exemplo. Sim, Né? sim. É um poder carismático, ou seja, é você influenciar, que é outra palavra também que recebeu várias distinções negativas, né? Porque liderar é sim influenciar. Então o problema não está na palavra influenciar, está na forma como você influencia. Né? Então, poder é influenciar sim. Então você vai escolher o caminho, como você vai influenciar. Aí sim, eu vou influenciar pelo autoritarismo. É assim porque tem que ser assim. Né? Ou eu vou influenciar, despertar liderança pela confiança, né? O que a gente chama de liderança carismática. Show, fantástico. Exatamente isso, que é o que eu estava... eu só dei a abertura e você despeja esse teu conhecimento que é fantástico. E até para quem está vendo a live, quando eu fui contratado pelo Danilo, pelos diretores lá da UniBR, o Danilo era o meu chefe porque era o chefe dos coordenadores, era o meu diretor, né, de coordenação. E, ao mesmo tempo, no curso de Direito, ele era o meu professor. Aí a gente brincava que, num dia da semana, eu era o chefe dele. Só que esse, entre aspas, chefe aqui, ia para a sala de aula, quando estava mais tranquilo, para assistir a aula, para ver até se estava tudo bem. Até parece. Eu ia para curtir e aprender essa parte de comportamento, de conhecimento humano que a gente desenvolve. E aí eu já ligo aqui, ô Danilo, o direito está passando agora por uma transformação que vão mexer nos planos de ensino e a gente vê muito essa questão de um preconceito, né, com as matérias humanísticas, né? E uma das coisas que eu fiquei encantado quando entrei na UniBR foi exatamente isso, porque era muito bem desenvolvido esse lado das humanísticas, né? Tanto que a tua aula, a aula do professor Marcelo, né? Eram aulas que o pessoal muda completamente a vida porque faz pensar. Né? O direito ele é importantíssimo, as matérias de direito, obviamente, porque é o que vai nortear a vida profissional. Mas além de nortear o lado profissional, a gente tem um lado humano. Né? Porque eu, principalmente no meu começo de profissão, eu tinha muita dificuldade de lidar com as minhas emoções, por exemplo, numa audiência. Eu tinha algumas dificuldades de entender o problema do outro. Eu tinha dificuldade de empatia, de me colocar no lugar do outro, entender por que o outro estava agindo daquela maneira, até numa audiência, até o outro advogado, outro colega. E eu queria saber de ti como você vê isso, né? Porque há várias faculdades, elas deixam muito de lado e relegam ao segundo plano as matérias de humanística, né? E estava até lendo agora à tarde o Conselho Nacional de Justiça para concurso para magistratura, na segunda etapa do concurso, é só humanística. Quer dizer, para quem pretende ser juiz, para quem promotor ao mesmo sentido, né? A OAB trabalha a ética, que é a nossa vertente maior, mas não trabalha tanto as outras, né? Das áreas humanas de estudo.
E eu queria saber de ti como você enxerga isso, e além disso, a tua experiência em aula, o que você traz do que você vê, o que você sente com os alunos. Fala um pouquinho disso, do direito, como você vê essas transformações que estão querendo cada vez mais robotizar as coisas no direito, e como você Legal. vê essa questão dos alunos também, o desenvolvimento Legal. deles com você. Eu fico prestando atenção em você, de vez em quando eu dou uma olhada aqui no chat, então não quero ser leviano e ficar falando um por um, mas eu vi a entrada aqui do Anísio, eu vi a entrada do querido Rafael. Abração para o Rafael, professor Rafael. Já anotei aqui, o que você está falando, eu estou anotando aqui. Porque aí então tá bom. Tá, não, então vamos tá falar legal. deles. Diga bom, lá. Quando a gente fala de formação humanística, né, é diferente a gente falar de humanismo, né? Humanismo, se a gente for falar de humanismo propriamente dito, né, a gente tem que começar a falar lá de Paul Sartre, né? Tem que falar de uma porção de coisa que é diferente, né, dessa nomenclatura humanística. Quando a gente fala em humanística, né, nós estamos se referindo, por exemplo, né, ao que a gente chama de humanização de processos. Né? Quando a gente fala, precisamos humanizar os processos, aí nós estamos falando, né, de humanístico. Né? Por que nasceu essa proposta e onde é que eu fui parar no direito com essa proposta? Né? Essa proposta de trabalhar as humanísticas como política institucional, ela não é uma disciplina, né? Ela é política institucional, tá certo? Por quê? Pode ser que um dia mude, mas quando foi criada essa política institucional, foi em cima de um grande laboratório chamado sala de aula. Não tem laboratório melhor na vida do que a sala de aula, porque ali a gente tem diferentes públicos, de diferentes formações, de diferentes localizações geográficas, de diferentes posições sociais, né, de diferentes poderes econômicos. Sala de aula a gente tem tudo isso. Né? E esses modestos 30 anos que eu estou na educação, né, me permite afirmar que cada vez mais, alimentado pelos problemas sociais que o mundo passa, o Brasil passa e a nossa região passa, né, a gente cada vez mais recebe alunos para o ensino superior isso que eu vou falar agora, você fala muito, sem uma formação técnica adequada. Tá? Não é por aí que eu vou. Tá. Porque nesse laboratório, né, eu e alguns colegas percebemos que além da formação técnica, há também uma defasagem na formação social dele, como ser humano. Sim. Então o Anis deve estar nos ouvindo aí, ele vai ser testemunha, que foi a primeira turma que eu trabalhei com direito, porque eu não apesar de defender a formação humanística no ensino superior, né, eu não trabalhava com elas. Né, eu trabalhei uma vez só com habilidades socioemocionais, mas eu vinha trabalhar no direito, porque aí eu tive a oportunidade de transformar a proposta humanística na minha disciplina no que antes, uma nova versão do que antes você deve ter estudado, o que a gente chama de sociologia jurídica. Sim. Então, eu peguei a proposta da sociologia jurídica e adaptei a esta política institucional, que é trabalhar o indivíduo, né, que chega em sala de aula, e você sabe que o público universitário tem as suas diferenças, né, mas o da Unibr não foge muito o perfil. Né? Nós temos a molecadinha, entre aspas, de 17, 18, 19, 20 anos chegando, mas nós temos também, né, os seus 30 e poucos, os seus 40 e poucos, e até porque os seus 50 e poucos anos na sala de aula. Então já começa por isso, você tem essa outra característica heterogênea. E isso não quer dizer nada de sala de aula. Opa! Não quer dizer nada para o professor que entra que tem que dar aula igual para todo mundo. Como não quer dizer? Você tem ali gerações com valores diferentes. E se você for tratar todo mundo igual, você vai ser um desigual. Não pode.
Então você tem que ter um olhar para o público que você está trabalhando e entender que aquele público, e agora pontualmente da UniBR, que nós estamos falando, ele vem com essas defasagens. Uns mais, outros menos, né? Mas ele vem, Sérgio. E se ele vem, adianta eu só formar e aí as órgãos, o MEC recebe essa responsabilidade, mas ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Quem tem são as entidades de classe, via de regra. Né? Uhum. Por quê? Porque criam aquele rótulo, né, de Sim. que só a formação técnica é suficiente para ele exercer a profissão. Meu Deus, isso é de uma brutalidade humana absurda. Absurda. Porque não adianta. Eu vou pegar o exemplo nosso, professor. Veja se eu estou falando alguma besteira. Se fosse sala de aula, eu falava outra palavra, mas aqui eu vou falar besteira. Né? Sim. Adianta o professor ter um domínio total do conteúdo que ele vai falar, se ele não tem o mínimo de espaço de relacionamento com os alunos? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Né? E a mesma coisa, eu vou formar um advogado que não entenda um contexto social. Você é advogado, eu não sou advogado, você é, Célio. Você sabe que cada caso é um caso, mesmo eles sendo muito parecidos. Não tem caso juridicamente igual, tem caso não parecido. Sim. Né? Mesmo Sim. que haja a jurisprudência prova isso. Né? Há uma jurisprudência legal para aquele fator, não necessariamente para aquele cenário, não necessariamente para esse. Então, quando eu entro em sala de aula, a primeira coisa que eu falo é assim, eu brinco com os alunos, né? Eu brinco muito, porque é minha característica, né? Eu acho que a ludicidade ela tem que ser trabalhada junto com o conhecimento. Né? Sim. O ser humano, em média, pode ser que você seja diferente, pode ser que eu seja diferente, o ser humano, em média, ele tem 7 minutos de concentração. Eu estou prestando atenção. Eu não estou falando de prestar atenção. Eu presto atenção a aula toda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de função cerebral. Enquanto função cerebral, o ser humano, em média, tem 7 minutos forte de concentração. Depois ele dispersa. Então, eu entendo que a ludicidade ajuda a trabalhar isso, dá aquela relaxada, dá aquela brincadeirinha, traz o aluno para o contexto. Senão fica aquele muro, o professor na frente, o aluno sentado e aquele muro invisível. Sim. Eu brinco às vezes que a mão invisível de Adam Smith, muitas vezes ela está em sala de aula. Só que a mão invisível de Adam Smith era reguladora de mercado. Né? Na sala de aula, ela é reguladora do pseudo poder de conhecimento. Por quê? Porque na sala de aula, eu não estou lá para provar o que eu sei. Eu estou lá para o aluno aprender um pouco do que eu sei, porque tudo ele também não vai aprender. Ou nós aprendemos com os alunos. Muitas vezes a gente não aprende. Troca, né? É uma troca. Usando, já que eu falei de Adam Smith, é um escambo cognitivo. Um escambo cognitivo. É um escambo cognitivo. Perfeito. Então, é isso, Célio, sabe? Então, quando você entra numa sala de aula, nas primeiras aulas, a minha disciplina é a sociologia jurídica, a gente chama de dinâmica de grupos e dos grupos, né? Porque não adianta só ensinar o aluno a trabalhar com o grupo dele, ele tem que trabalhar com a sociedade. E a sociedade o grupo social é a sala de aula. Então não adianta só ele trabalhar com o grupo dele, senão ele vai trabalhar sempre com aquele grupo. Né? Sim. Então eu trabalho, os alunos sabem disso, eu faço alguns júris simulados que eu inverto os papéis, eu inverto os grupos sociais, e eles ficam bravíssimos comigo. Né? Porque eu tiro eles eu tiro eles da zona de conforto no que diz respeito às escolhas humanas, porque o ser humano ele acha que ele é potente até para escolher as relações humanas. A gente escolhe as relações humanas de amizade e não as relações humanas de profissional. Então eu preciso saber lidar com isso. Né? Então a proposta de dar uma formação humanística, e dependendo do curso são 2 disciplinas, dependendo do curso são 3, dependendo do caso do direito dos bacharelados são 4 disciplinas, né? Ela tem este papel
de trazer a discussão técnica. Eu discuto um mês o conceito de justiça. Tanto é que eles fazem trabalho sobre isso. Sim, mas eu estou preocupado com o conceito de justiça, né? Eu não. Quem vai trabalhar mesmo tecnicamente, vou falar os dois que eu vi que estão aqui, né? Se tiver mais algum outro professor, me desculpe. É o Rafael, é o Cine de Vida, é você. O Engels está aí. O Engels também está aí, advogado, também. meu amigo Sim. Engels. Então, eu tenho que trabalhar exatamente qual é a percepção dele da justiça naquele contexto social que ele está. E vocês não sabem, você já viu, né? As discussões, eles se empolgam. Sim. Eles incorporam personagens, muitas vezes. E estão ainda crus, né? Porque você dá aula no primeiro ciclo. No primeiro ciclo. E eles estão bem crus do direito, né? No primeiro dia de aula, que a gente pega os trabalhos finais do último dia de aula do semestre, como eles amadureceram. Aliás, eu sou apaixonado pela educação por causa disso. A educação transforma, né? Porque se a educação não transforma alguém, se não muda alguém, tem alguém que é responsável por isso tudo, né? Talvez seja aquele que esteja com o conhecimento muito austero. Né? Tá. E tem duas perguntas para ti, antes de a gente dar sequência. Uma do Alexandre Anis mesmo, ele está falando: humanismo, ensino voltado às necessidades e ao bem-estar humano? Ele faz essa pergunta. No caso, na sala de aula, é o bem-estar humano e coletivo. Tá. Essa é a proposta. Ninguém, né? Isso já existe um dado popular, fala assim: o homem não é uma ilha. Né? Fazendo uma analogia, voltando à temática que é liderança, Celinho, né? Eu sempre falo em sala de aula para os alunos de comportamento organizacional, que é assim: olhando a relação de poder e ascensão profissional, aquele que se vangloria de ter subido, ascendido a um cargo sozinho, ele deixou sequela no trajeto que ele fez. Com certeza. Ninguém sobe, ninguém cresce sozinho. Não. Claro que você tem que ser a sua competência. Lógico. Mas se aquele se vangloria, porque ele cresceu sozinho, graças a ele, ele deixou sequelas que o tempo vai mostrar. Curiosamente, outro dia, tá aqui, ó. Outro dia eu estava lendo um livro do Maxwell, né, que é um dos papas da liderança, e eu encontrei uma frase. Vou até processar esse ator norte-americano, que ele tá me copiando, sabe? Comprei uma... plágio, Não fala em plágio que nós estamos tendo... Não. Não fala em plágio. Que não vou... Você falou que a gente não ia falar de política. Não. No final, só quero falar que você deu um pitaco de educação, não de política. Tá legal. Mas na dúvida, nós não vamos falar de política. Mas na dúvida, eu já conferi meu currículo lá, todinho tá certo, tá? Tá certo, né? Não tem nada, não tem pós-doutorado, nem doutorado, nem o mestrado está sendo questionado. Tá certo, por plágio, então tá certo. Então, Célio, segue. Eu li uma frase muito parecida dele, né, do Maxwell, e eu fiquei muito contente. Falei, puxa vida, eu uso um conceito que o Maxwell, e esse livro já tem uns 10 anos, né, que o Maxwell, que é um dos papas da liderança, ele trabalha. Né? A liderança, você pode até subir sozinho, né? Mas sim, ela não é sólida. Ela é anêmica. Ela é anêmica. Para falar português, claro, é bem anêmica. Ela é anêmica. Né? Então, é isso. Respondendo objetivamente o Anis, é isso. É você trazer num contexto humano para o indivíduo, né? Para eu explicar essa resposta assim, se eu tivesse uma sala de aula, mas não estamos, né? Eu ia me remontar lá à Revolução Industrial para explicar essa pergunta do Anis dentro de uma contextualização bem mais teórica. Mas não temos tempo, então eu vou resumir a resposta na resposta. É isso mesmo, mas esse bem-estar humano ele só faz sentido se ele for associado ao bem-estar social. Show. E o Gustavo Martins também está perguntando aqui: os mais novos estão mais abertos que os mais velhos nas questões de estudos humanísticos? O que você acha aí? Ele fez essa pergunta. Você que tem sala de aula, tá direto aí com o pessoal, tem de todas as idades, principalmente da UniBR, que tem uma diversidade bem grande aí. Né? O que você acha? Quem está mais aberto aí, os mais novos para as questões humanísticas ou os mais velhos para os estudos humanísticos?
é uma pergunta, sim, que a gente vai acabar a live e É eu vou porque ele é continuar novo, é respondendo. porque ele é novo, então ele tá Eu dando diria para uma... você que ambos, tanto os mais novos quanto os mais velhos, eles estão abertos. Mas eu diria que os mais velhos, né, até por trazer aquele rótulo errado, muitas vezes, né, de experiência barra vivência, eles são um pouquinho mais resistentes. Os dois estão abertos. Os dois estão abertos. Principalmente o mais velho, porque tem toda uma história de vida até chegar naquele banco escolar diferente de um 17, 18, 19, 20, que seguem o fluxo normal, né, de formação. Né? Ensino básico, incluindo ensino médio, está dentro do básico, o ensino superior, que é a faixa dos 17 a 21, 24 anos, que é a faixa normal. Tá? Então, em termos de aberto, eu diria que os dois estão. Porque o mais velho, ele tem uma história muito mais trabalhosa para chegar no banco escolar, o que eu falo de 40, 50 anos, né? Ele tem uma história, sem saber a história de todo mundo, mas estou afirmando categoricamente, muito diferente daquele que tem 18, 19, 20 anos. Tá? É, Porém, por trazer essas marcas que a vida traz, eles são mais, sim, retraídos, né? Eles são um pouquinho mais resistentes. Tá? Então, os dois são abertos, mas o mais velho é um pouquinho mais resistente, sim. o Engels colocou aqui, os anseios são os mesmos, as perspectivas é que são diferentes. Né? Claro, sem dúvida As nenhuma. perspectivas é que são diferentes. E ainda dentro dessa questão humanística, que eu achei bem bacana assistindo algumas aulas tuas lá, que eu tive a oportunidade, é o quanto esse ensinar a saber pensar, a saber perguntar, que na tua matéria, como do Marcelo também, trabalha muito a questão da inteligência emocional. Né, Sim. o Danilo, e aí fala um pouquinho disso, porque eu acho não, eu tenho absoluta certeza que hoje o que está atrapalhando demais a nossa humanidade é a total, lógico, falta uma série de coisas, mas para mim um dos conteúdos que eu mais estudo e mais gosto, além da neurociência, é essa questão da inteligência emocional. As pessoas não sabem interagir, as pessoas não sabem respeitar, as pessoas não sabem liderar, as pessoas não sabem, não sabem, não sabem. E as consequências são, elas vão colher o que elas plantam, né? Porque se planta abacaxi, não vai colher morango, né? Então, fala um pouquinho disso, esse desenvolvimento aí dessa inteligência emocional, que é uma coisa que eu bato bastante, que eu fiquei encantado quando entrei na UniBR, volto a repetir por causa disso. Porque eu falei, são matérias que estão fazendo as pessoas pararem para pensar, saber perguntar, ela não tem que saber responder, ela tem que... O segredo da vida, dizem, né? Alguns filósofos querem saber perguntar, você tem que saber perguntar e não ter respostas, né? É isso aí. Diga lá. Olha, primeiro você está me impondo um massacre. Você abre uma pergunta de inteligência emocional e fala para eu falar um pouquinho. Isso é um massacre. Isso é um massacre. Bom, a inteligência emocional. Por que você gosta tanto da inteligência emocional? Porque ela tem ligação direta e indireta, sobreposta com a neurociência. Né? Porque falar da inteligência social, da inteligência emocional, né, é falar exatamente dos controle das emoções. Até que ponto nós temos controle sobre as nossas emoções. Né? E aí, a primeira dica que eu dou para quem está nos ouvindo aqui, Célia, é assim: o primeiro degrau que você vai galgar para controlar as tuas emoções é ter certeza que você não tem controle sobre as tuas emoções total. É a primeira coisa. Primeira coisa, porque assim, o espírito muitas vezes, o machista, né, que vale para todos os sexos, não é só para o homem, né, mas o pensamento machista, ele fala assim, controlar a emoção é frescura, é besteira. Né? Então, isso eu faço a qualquer momento. Não. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Para eu ter controle sobre as minhas emoções, eu tenho que ter consciência que em algum momento eu não vou ter esse controle. É a mesma coisa eu sempre brinco com os alunos assim: para de pensar.
Parou nada. Tu tá pensando como tu vai parar de pensar. Para de pensar. É? Então, assim, o cérebro é uma coisa assim. Às vezes eu ouço falar, Célio, assim, que a gente não ocupa 20% do nosso cérebro, 30% do nosso cérebro. Nós ocupamos 100% do nosso cérebro, senão ele já está atrofiado. É? O que nós não sabemos é o potencial cerebral que nós temos, é diferente. Aí sim, Exatamente. o conhecimento humano, aí, em média, ele migra aí de 20, no máximo, 20 e poucos por cento do potencial, nem isso muitas vezes, o potencial. Não que a gente não ocupe o cérebro, a gente desconhece, né? A gente não tem domínio do seu potencial que ele tem. Ok? Então, assim, a inteligência emocional, Célio, uma das coisas que, aí eu vou falar de política, que eu concordo, mas discordo, né? Saiu no ano passado uma diretriz, voltando de novo às questões da humanística, ligada à inteligência emocional, que é a sua pergunta, saiu uma diretriz que as habilidades socioemocionais enquanto disciplinas, elas são obrigadas agora no ensino médio, no ensino básico. Puta, eu sou professor de humanística, então eu defendo os humanistas, eu devo estar radiante. Eu estou pé da vida com isso. Por quê? Por quê, Célio? Nós temos professores preparados e formados, ela passa a ser obrigatória no ensino básico brasileiro todo. Onde está a política de formação do ser humano para trabalhar o aluno? Perfeito. Então, aquilo que poderia me deixar extremamente contente, me deixou extremamente revoltado. Porque não adianta só você implantar alguma coisa se você não tem estrutura para aquilo. É claro que tem professores muito capacitados para isso, mas que vai atender a demanda do ensino básico todo? Não. Então você precisa preparar essas pessoas. Mas vamos olhar sempre o lado bom. Sim. Há uma preocupação de que isso é importante. Sim. Já estão olhando para isso. Já estão olhando para que isso é importante. A matemática é importante, o português é importante, claro que são. Né? Mas a formação humana do indivíduo também é. Não adianta. Uma das formas de a gente corromper, ou melhor, de a gente melhorar essas sequelas sociais, porque essas sequelas sociais, em muito, né, vem de insegurança, de criminalidade, mas vem por deformação de caráter também. Sim. Tá? Tem uma parcela significativa nisso. Então, Celinho, isso é legal, é importante. É importante isso vai demais. Começar a trabalhar nas crianças, né? Porque eu sempre brinco assim, a liderança, né? Você estudar inteligência emocional é preparar líderes com formação humana. Aí vem uma discussão que eu não vou entrar no mérito agora, se a liderança humana ela é inata ou não é. Isso é uma discussão. E se tiver, para mim ela é inata, mas se tiver algum consultor aqui nos ouvindo, ele vai brigar comigo. O consultor vive disso. Né? Não, com certeza. Mas ele vive da formação disso, né? Do desenvolvimento disso. Eu faço um desafio. Quem tem crianças, filhos ou netos de 2, 3 anos, vai lá na classinha dela, lá do ensino infantil, vai lá. Assistir, pede para a professora, para assistir uma aula aqui da janela. Né? Vai lá, eles nunca ouviram falar de liderança. Né? Estão lá para ver só as atividades lúdicas, de coordenação motora. Você vai ver que vai ter 1 ou 2 crianças que vai mandar na outra, vai pegar o lanche de um, vai pôr para a outra, vai mandar a outra sentar, verdadeiras assessoras docentes. Né? Assessoras docentes. Isso são traços de liderança. Sim. Isso já são identificações de traços de liderança. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental. Sabe? Ela é muito mais do que um exercício, né, comportamental, a inteligência emocional. Ela é uma prática social, acima de tudo. Porque a partir do instante que você tem um conhecimento melhor das suas emoções, né, ninguém é igual a ninguém, Célio. E nem você é igual a você mesmo.
Tem dia que tu vai de um jeito, tem dia que tu tá de outro. Dentro do Célio tem vários Célios, viu? Tem vários Célios dentro do tem Célio. dias que tu tá agindo de um jeito e sabe por que tu tá agindo. Tem dia que tu tá agindo daquele jeito e não sabe. Não sabe por quê. Mas tem um demônio aqui dentro da gente, chamado subconsciente, que sabe tudo. Sabe tudo. Então a inteligência social, no fundo, ela começa a te ensinar a conversar com o teu subconsciente, né? Para começar a entender você. Porque como é que eu vou entender os outros se eu não entendo a mim mesmo? Mas a antropologia, ela escancara isso, né? Sim. É muito mais fácil a gente entender, supostamente entender e julgar terceiros do que a nós mesmos. Opa, né? Isso é fácil. Tanto é que o Maslow, na hierarquia de necessidade, Célio, ele coloca lá no final, no topo, né, da motivação, os 5 degraus, né, que ele sugere para você atingir. O último é a autorrealização. Eu só vou me sentir realizado se eu me conhecer. Né? Senão eu não consigo. Eu posso estar satisfeito e achando que estou motivado. Olha que... Olha, falei a merda. Agora já foi. Né? Pode, aqui Agora já foi. Está em casa. Olha que merda. Às vezes você pode estar satisfeito com alguma coisa e achar que está motivado com aquilo. E não está. Né? Porque são comportamentos parecidos, mas diferentes. Né? Com origens diferentes. Que as nossas, as ligações neurais, né, as sinapses vão formando durante a nossa vida inteira. E muito do que você falou. Quantas atitudes que você está tendo que você nem sabe por que está tendo aquela atitude. E é porque está lá, está gravado, tá no inconsciente. E ainda mesmo. Pegando um gancho do que você falou do ensino até infantil, a minha filha, né, vai fazer 12 anos, na escola dela eles contrataram, eu até aplaudi demais. Uma empresa para fazer esse trabalho de dar extracurricular, mas elas têm lá, durante o período delas, a inteligência emocional, né? Lida com sentimentos, com raiva, com carinho, com todos os tipos de sentimentos do ser humano. Né? Só que eu vejo uma dificuldade, que são os professores, porque isso é uma equipe que vai lá preparada e dá este tipo de aula, dinâmicas, e tudo com as crianças, e a Gabriela chega em casa falando coisas bem bacanas, né? Mas aí depois ela escutou a professora falar que o outro que é ruim em matemática é burro, né? Então aí você fala, poxa, então tá tendo um sistema aqui e um outro ali paralelo que infelizmente escapa, porque não é culpa, as professoras, algumas, para ser real, muitas não têm essa bagagem, não tem essa bagagem da inteligência emocional, não tem esse estudo, né? Então é só colocando em cima do que você está falando, que eu vejo esse lado legal e o outro lado que não encaixa ainda, não apresentou A para B ainda, por mais que as professoras com certeza lá tenham algum preparo e fazem cursos para isso. Né? Mas essa palavra, né, Célio? Essa palavra que você falou, assim, chamo de, quem não sabe matemática é burro. Essa palavra burro, né, ela pegou uma deformação do conceito dela, porque da forma como ela é usada, né, todos nós somos burros. Sim. Né? Eu, com todo o conhecimento que eu tenho, ou o pouco conhecimento que eu tenho, se eu pego uma peça jurídica de um parecer de um juiz, fatalmente eu não vou entender tudo que está escrito ali. Né? Porque a palavra burrice, na realidade, é aquele que é desprovido de inteligência. Sim. Né? Daquela inteligência ali, né? Daquela inteligência, exatamente. E a inteligência, ela advém da prática do conhecimento. E o conhecimento, ele advém da aprendizagem em cima de uma informação. Então, você tem uma informação, você aprende com ela, vira conhecimento, você pratica e você tem a inteligência. Né? Então, da forma como ela é colocada, né, como um adjetivo desqualificativo, não é nem um substantivo, né? O Célio é burro, tá certo? Todos nós somos burros, no sentido que ele é usado. Sim, né? Que ele é usado, porque ninguém tem domínio total do conhecimento. Né? Perfeito. O que me magoa é isso, a palavra burrice ela foi associada erroneamente com a origem do conhecimento. Com a origem do conhecimento, quando não tem... Agora, Sarinho, só completando, essa observação que você fez da formação das professoras, isso, não fique magoado, isso é um defeito de fábrica. Isso é um defeito de fábrica. Né?
Isso vai acontecendo até no curso superior. É muito comum no curso superior o professor achar que a disciplina dele é um curso dentro do outro curso. Sim. E não uma pecinha de um quebra-cabeça É uma dentro. engrenagem, né? Isso, Dentro mas de um não. A sistema, né? minha disciplina é a mais importante. Né? Sim, Isso, sim. então, isso é um defeito de fábrica. Se eu falo assim, é porque eu aprendi assim. Né? Mas a Tá gente tem que lá. mudar isso. Tá registrado, né? A Aí gente tem que vem mudar aí, e eu pego o gancho com aquilo que você me perguntou na, né, alguns minutos atrás. O aluno que não sabe aprender, ele vai ter respostas que não lhe atendem. Aí eu pego para um advogado. Um advogado que não sabe perguntar, não sabe, o aluno que não sabe perguntar, desculpe. O advogado que não sabe perguntar, ele vai ter o argumento dele fragilizado. Né? com certeza. Enquanto ele não souber perguntar, ele vai ter respostas que vão ferir o construto de argumento, que é o que, de fato, vale para um advogado. Eu sempre falo isso. Não adianta o advogado saber todas as leis. Se ele não tiver argumento para Acabou. convencer aquilo, ele não vai convencer ninguém. Então, ó, deixa eu só aproveitar aqui antes da gente depois passar para o final. João Bortoloni, é isso? É Bortoloni. Bortoloni, Tá doutor aqui, Bortoloni. doutor João Bortoloni, Pastorello, Andréia Tanil, a Selma, minha mãe, obrigado, mames, por estar me prestigiando. O Eric, a Rose Moraes, do Nurex, que é professora nossa lá, Rafael de Moura, Alexandre Anis, muitos passaram aqui, eu não vi o nome, eu peço desculpa. Maurício dos Reis, então aqui, Fernanda Lima, da faculdade, que é uma aluna fantástica, Ana Célia, Sim, tá? sim, sim. Minha Um abraço a irmã. todos esses aí. Não vou, não Não, vou e tem um renomear monte todos, senão eu vou aqui. me Minha perder. cunhada. Ixi, tem um monte de gente aí assistindo. Então, assim, nós temos aí mais 8 minutinhos. Eu vou te dar 6 mais ou menos, porque eu sempre te ferro, porque para falar, agora tu vai ter que resumir. Como você está vendo a educação nesse momento que a gente está atravessando de país, né? Primeiro veio um Ventral da vida, lá Ventralb, e agora vem o outro aí, o tal do Decotelli, que seguiu, foi nomeado e não tomou posse. Então, É, assim, e não tanto o lado político, mas você que está com mais de 30 anos, foi pró-reitor acadêmico, diretor acadêmico, você que tem uma experiência de 30 anos, mais de 30 anos, como é que você está vendo isso? Eu sei que precisaria de mais uma hora para a gente falar disso, mas assim, pois é, dá meu uma irmão. pincelada, porque a tua cabeça é muito boa de síntese também. Eu gostaria da tua opinião para o pessoal também pegar, que está aí, tem muita gente, Silvana lá do Nurex também, o pessoal da educação está entrando bastante aqui. Como é Olha, que... 6 minutos, outro massacre, né? 6 minutos. Te dou 6, Primeiro depois eu vou uma, te dar um beijo e vai cortar, porque aí eles cortam automaticamente aqui da gente. Entendeu? olha, primeiro uma brincadeirinha ácida, que eu gosto, né? Só uma brincadeirinha, Sempre. né? Cadê o É, Álvaro? O Álvaro tá aí. é, primeiro foi o doutorado que não existiu. É, Depois foi o mestrado com tra... 70% de plágio. Depois foi o pós-doc que não existiu. Agora é o professor que nunca foi. Esse moço nasceu, gente? Não é possível. Esse moço nasceu. Não é possível, cara. Será que ele nasceu? Porque nada do que ele conta é validado. Bom, deixa para lá. Senão eu vou Deixa pra perder os lá. meus 5 minutos e meio. É, A educação, olha que eu vou falar para vocês, eu vou falar de uma forma bastante pausada. Tá certo? tá. Para a educação, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Não me entenda mal. Porque falar de uma pandemia é falar automaticamente de mortes, né? E a Sim. gente está vendo o que está acontecendo. Mas para a educação, essa mexida que houve foi boa. Essa necessidade, vamos falar mexida, tira, Celinho. Essa necessidade de se reinventar rapidamente foi boa. Mas não é para a educação. Porque a educação ela só existe se houver uma consolidação do corpo docente. Isso é no jardim da infância e no pós-doc, lá da Alemanha. Da Alemanha. Tá? Da Alemanha. Se não houver um corpo docente consolidado com a proposta, né,
E nós tínhamos, isso de uma forma geral, né? Você sabe que depois de 60 anos eu voltei a ser aluno. Sim. Fui lá fazer o doutorado. Por causa do título, 60 anos, não. É que eu precisei sentar na cadeira escolar de novo para aprender de novo, de uma outra forma. Né? Para voltar a aprender como aluno. Que é para entender, se eu estou desatualizado para ensinar aluno, eu tenho que aprender como é que o aluno sente. Né? E eu tomei um susto de uma forma geral. Né? Por quê? Porque a mudança, a educação, historicamente, né, ela é lenta nas mudanças. Mas aí, Celinho, eu quero fazer um parênteses. Quando falam que a educação é lenta, comparam a educação com o mercado corporativo. Aí é desumano isso, porque são propostas diferentes. Totalmente. Em relação ao mercado corporativo, ela é e tem de ser lenta. Comparando. Sim. Né? Comparar uma indústria do Cubatão com uma universidade em termos de crescimento, não dá para falar que a indústria é mais rápida que a escola. A escola tem que ser mais lenta, porque ela trabalha com a criação do conhecimento, a educação. A educação é homeopática, não alopática, né? Exatamente. Não tem como. Mas essa alopatia, eu vou usar a sua metáfora, que eu concordei. Né? Então, se eu concordei, eu vou usar. É alopática, é alopática. Só que a gente estava dando o mesmo remédio há muito tempo. Porque a alopatia também, a homeopatia, ela também evolui. Sim. Concorda? Sim. Assim como a alopatia, eu falei isso no live que eu fiz lá com o pessoal do Anis, lá da universidade, eu falei assim, tenho certeza, e nem tinha os estudos, quando eu falei, que já tem hoje, avançado. Tenho certeza que a cura da Covid vai sair de um laboratório de uma universidade. E está saindo. Está saindo. Então, cada um tem o seu papel, isso precisa ser respeitado. Então, não dá para comparar uma universidade com uma indústria. E as pessoas comparam. São velocidades diferentes. Agora, é uma homeopatia? É uma homeopatia. Ela é mais lenta, porque ela trabalha com a criação e não com a prática do conhecimento. As indústrias trabalham com a prática do conhecimento. E a educação, ela trabalha com a criação do conhecimento. Agora, as homeopatias, elas também evoluem. Não dá para dar a mesma homeopatia todo ano. E tinha muita gente fazendo isso. E teve que se reinventar. Foi um choque. Foi. Agora, eu temo, respondendo a sua pergunta, foi bom nesse sentido, de dar uma mexida. Agora eu temo pelo que vem pela frente. Perfeito. Foi bom até agora. Perfeito. Né? Foi bom até agora. Mexeu com todo mundo. Com todo mundo. Com os mantenedores, com os gestores, com os professores, com os alunos. Tirou todo mundo da zona de conforto. Na cada um com as suas dificuldades. Sim, cada um com as suas dificuldades. Tendo que se reinventar. Mas eu temo que vem daqui para frente. Vamos trabalhar num cenário hipotético, porque não vai ser real o que eu vou falar agora. Tu tem 30 segundos para só depois a gente encerrar, porque tá bom. Tá acabando. Tá no 1h30. A vacina chega agora em julho, todo mundo é vacinado, em agosto a gente volta sem o monstro, né? Sem a sombra do vírus. É um cenário hipotético, a gente sabe que isso não vai acontecer. Quiçá vai acontecer isso. Os mais otimistas falam que pode acontecer em novembro e dezembro. Tá? Mas em agosto não vai acontecer. Mas vamos admitir, até para você entender que eu vou falar sério. Né? O que vai ser da educação? Nós vamos, de novo, a voltar para aquele pensamento que existia no dia, primeira quinzena de março? Jamais, nunca mais. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Não se sabe. Não se tem um plano, pelo menos de um ponto de vista objetivo, né? Do que vai acontecer. Então, o que pode acontecer de novo? Vai romper em 30 segundos. Já dá o tchau. Depois eu vou finalizar. 30 segundos. Não, vai finalizar. Eu vou finalizar. A gente vai esbarrar, Celinho, exatamente no grande problema que a gente tem há anos, há décadas, há séculos. Desde 1500, nós não temos uma política educacional que sirva de
Base. Nós temos uma política educacional partidária. Muda partido, muda política. Perfeito. Vai encerrar. Um beijo. Então, quando você tem uma grande mudança